A gente pode estar vendo uma ruptura bastante marcante na história da humanidade, né? Marcante no sentido cognitivo. E eu entendo que se essa ruptura cognitiva se transformar de fato numa fronteira do capital, né? Não necessariamente brincadeiras. Eu ainda acho que o metaverso ainda não saiu do chão da brincadeira, mas Uhum. assim, até monetizada, mas não saiu do chão ainda. Mas se a inteligência artificial, que não precisa criar o mundo paralelo para funcionar, ela pode agir, ela age diretamente nesse mundo, né? Eu tenho a impressão que a gente não consegue muita coisa, porque, inclusive, nós nunca sabemos o que é certo e errado. Nunca Exato. sabemos. O senso comum acha que sabe. O senso comum acha que sabe. Mas se você pegar, por exemplo, e aprofundar todo o debate filosófico e ético-moral, que é a mesma coisa, se você aprofundar todo esse debate desde 2.500 anos atrás, quando ele aparece sistematicamente na Grécia, os gregos fizeram uma experiência radical. Os gregos eram super relativistas, competitivos, violentos, mentiam pra cacete, certo? A democracia em Atenas era uma mentira generalizada, era uma retórica, conspiração, fraude, tudo que democracia tem. Né? E como eles criaram um sistema jurídico em Atenas para tentar julgar não a partir da tradição dos deuses e tal. Mas o que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que não se sabe o que é certo e errado, e quando você se põe a pensar com atenção, você descobre isso. Como que as pessoas acham que sabem o que é certo e errado? Se elas são religiosas, bem religiosas, né? Se elas vêm de uma família em que pai e mãe dão uma educação muito restrita e contida, né? E ninguém hoje tem muita coragem de fazer isso, né? Se você vive num ambiente em que o ambiente não é muito atravessado por ferramentas relativas e cosmopolitas, você não tem referência fora daquela que você cresceu. Então, nesse sentido, o que alguém que viveu há 1.000 anos atrás na Europa achava que era certo? Ela vivia ali, não ia para lugar nenhum. Se ela tivesse acesso ao cristianismo, que não é evidente, como muita gente pensa, ela talvez até tivesse medo do inferno, né? Então, ninguém nunca soube o que é certo e errado, com certeza. Você tem, ao longo da história da humanidade, você tem blocos de grupos sociais históricos que associaram certo aos deuses. Os gregos fizeram a experiência de romper com isso paulatinamente, né? Não acabaram bem, inclusive, Sim. né? Criaram filosofia, as bases da ciência, de tudo que a gente pensa até hoje no Ocidente, e se acabaram por conta disso. Alguns acham que foi justamente isso que levou. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo. O que eu estou dizendo é que o acúmulo de conhecimento gera dúvida acerca de processos e protocolos. Gera dúvida, né? Por isso que os americanos falam que ignorance is bliss, né? É verdade. Então, assim, se você me pergunta o que eu vejo no horizonte, primeiro eu acho que há todo um caminho a ser percorrido, né? A associação entre inteligência artificial e mercado pode produzir grandes estragos, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais dentro de bolhas de consumo, né? Pode produzir um vício no conforto cada vez maior, como a gente já vive viciado em conforto. Alexa isso, Alexa aquilo, Exato. certo? Ela pode produzir também uma corrida armamentista, até hoje não conhecida, mas que já está no horizonte. Sim. Antes da pandemia, a revista Economist já fez aqueles números que eles fazem investigando o que pode acontecer daqui 10, 20 anos. E a parte dedicada à guerra dizia que a inteligência artificial poderia ser a principal causa de guerra no futuro próximo, né? A inteligência artificial pode salvar vidas, como já tem salvado em medicina de imagem, Sim. né? Então, a inteligência artificial é o fogo do Prometeu. E, portanto, ela vai criar coisas maravilhosas, vai criar problemas. Você pode matar gente com ela, você pode salvar gente com ela, vai criar nichos para discutir ela eticamente, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso, né? Vai criar compliance dentro das empresas que produzem inteligência artificial. Tem gente que vai posar na fita como legal, falando de inteligência artificial.
Mas eu não acho que a gente vai conseguir contê-la. E o que vai acontecer? O que acontecer. Será que a gente está olhando a inteligência artificial como... Porque, querendo ou não, a inteligência artificial por si só já é uma brincadeira do homem querendo ser Deus. Ele está querendo passar uma responsabilidade para a inteligência artificial que nem nós mesmos somos, como você disse. Muitas vezes não somos éticos, não sabemos discernir entre o que é certo e o que é errado, e a gente quer que a inteligência artificial saiba fazer isso. E ela não vai saber porque a gente é cheio de problema e a gente tem que programar ela. No final, é o ser humano que tem que ter consciência a respeito do problema que ela pode oferecer? Mas mesmo que ele viesse a fazer isso, que eu não acredito plenamente, não é que eu não acho que ele não se esforce, ou alguns não se esforcem, ou não tentem. Não acho que a gente vai conseguir continuamente, acumulativa e universalmente. Mas mesmo que a gente, em alguma medida, conseguisse, a questão toda é em que medida essa inteligência artificial, fazendo uso do que você se referiu como deep learning, ou outros mecanismos, ela não poderá, em algum momento, atingir um patamar em que a gente, de fato, não consiga contê-la. Ou seja, o problema do Stanley Kubrick, certo? Agora, se você pegar, por exemplo, autores que tiveram na moda algum tempo atrás, lá, que fizeram a cabeça de muito maluco lá no Silicon Valley, tipo Raymond Kurzweil, né? Máquinas espirituais e não sei o quê, Singularity University e tal, esses caras acreditam que em algum momento a inteligência artificial vai produzir ela uma inteligência artificial. Exato, Né? sim. E aí é o que eles chamam de singularity, quer dizer, vai ter uma ruptura aí tal, que em relação a ela, nós seremos tipo australopitecos. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, tem um filme chamado Interestelar, não sei se você viu, esse muito mais recente que o 2001, mas não tão recente assim. Vou ter que dar spoiler, assim. Tem um dado momento que o personagem principal, o Matthew McConaughey, descobre que esses seres super avançados, que colocaram, então, um buraco negro para que a gente viajasse até planetas que a gente poderia viver, porque a Terra está esgotada, né, ambientalmente, eles descobrem, então, que, na realidade, seres avançados não são seres de outro planeta, somos nós. Mas um estágio de avanço tão grande que eles não conseguem se comunicar conosco, certo? E eles precisavam se comunicar conosco aqui na Terra, com a personagem da Jessica Chastain, que é uma grande cientista, que é a filha dele, na verdade, do Matthew McConaughey, para conseguir que ela dê a solução à equação tal, para construir uma tal nave que consiga salvar alguns terráqueos, provavelmente americanos e europeus ocidentais, né? Brasileiros ficam para trás, com todo esse mimimi que rola por aí, africano também dança. Só os que estiverem nos Estados Unidos, Os na primeiros Europa. que responderam aqui as Né? pesquisas. Só os que estiverem lá, né? Então, assim, e aí, o que acontece? Ele descobre, e com a ajuda de um computador, de uma inteligência artificial que viaja com ele descobre o método para se comunicar, fazer com que esses nós, muito avançados, assim, milhares, tipo, que é uma inteligência humana artificial muito avançada, ela se comunica com ele, que está mais perto, a inteligência artificial do Matthew McConaughey, que trabalha com ele na nave, e ela traduz isso em código Morse, e ele se comunica via louca, código né? Morse com a filha dele, que na realidade é uma Que tá mulher, em outra que está aqui na era, Terra. praticamente, sim. Ou seja, isso daí significa a singularity que fala o Kurzweil. Quer dizer, o nível de avanço cognitivo, epistemológico e tal, que essa inteligência nem conseguiria se comunicar conosco. Nos veria como australopithecus. E não teria como se comunicar mesmo. Né? E ele, no filme, tem que encontrar lá uma solução para poder falar, entender o que eles querem dizer, porque eles não se comunicam conosco. Só com outro computador que já está na nossa frente, na lida com dados, com sistemas e sínteses e tal. Então, quer dizer, eu acho que a inteligência artificial, de fato, pode chegar num ponto como esse. Não acho que vai chegar amanhã, nem na metade do século XXI, como os malucos falam, né? Acho que tem idas e vindas. Se o capitalismo quebrar, nada disso acontece, né? Quer dizer, se essas empresas quebrarem, nada disso acontece. Eu acho que países ocidentais europeus que têm uma robustez maior de resistência a isso, inclusive porque são muito antigos, né? E criaram um capitalismo que emperra
muitos avanços, Sim. como a gente sabe, né? Então, esses países talvez resistam um pouco, mas na hora que a comunidade europeia começar a perder dinheiro, os alemães vão dizer não. Vamos continuar, né? Vamos avançar porque os americanos, chineses, Talvez a Itália mude de ideia indianos, também. a Itália mude. Eu acho que eu tendo a pensar que, principalmente num sistema como o nosso, que funciona à base de geração de riqueza, de bens e de consumo e de solução de problemas, acho que é muito difícil jogar fora a inteligência artificial. Isso não significa que a gente não possa criar um mecanismo de compensação aqui e ali, um reparo aqui e Bolsa ali. de inempregáveis. É, alguma coisa assim, é. É, como já se fala por aí, né? Então, até pode ser que se crie isso. Os Estados Unidos, não sei se cria, vai deixar os caras morrer de fome mesmo. Mas assim, né? Mas assim, eu tenho a impressão que nós não temos, a médio prazo ou longo prazo, a possibilidade de limitar os avanços, que o capitalismo, ele é, na sua estrutura íntima, um sistema baseado em progresso tecnológico. Né? E o capital precisa do progresso tecnológico, né? Ele tende a se transformar em riqueza imaterial, né? Não só material, como imaterial. E aí me parece que o jogo... E o ser humano, em termos de ética, moral e tal, ele funciona bem quando tem, por exemplo, compliance em empresa, se é demitido. Aí ele pode tomar cuidado.